plagiado essa carta, assim como os teólogos também, muitos afirmam que foi Paulo quem escreveu. Não leva o nome do autor, mas o último versículo de Hebreus, do último capítulo, também prova o jeito de falar, que é o jeito de Paulo, né? Capítulo 11 e o versículo 6. Hoje eu vou falar da primeira maneira de receber a presença de Deus, que é através da fé. Quem crê que através da fé recebemos a presença de Deus? Quem tem fé aí? Então Deus está contigo. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Forte, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, presta atenção, é obrigado, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quantos buscam o Senhor? O que você veio fazer hoje aqui? Buscar o Senhor. Então receba a sua recompensa. Quem busca a Deus tem recompensa, tem milagre. E quem se aproxima de Deus tem que se aproximar através da fé. Quantos creem no Senhor? Então vou ler mais uma vez, eu quero que você repita comigo o versículo 6, bem alto e bem forte. Vamos lá, ora, mais alto, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que é galardoador dos que o buscam. Diga: eu o busco, o Senhor, de todo o meu coração. Quem crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e diga ao Senhor: eu sou um verdadeiro adorador, eu busco o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha fé. Diga isso para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude nesta manhã. Abre os céus para receber esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica, te adora nesta manhã, derrama o seu poder, a sua Shekinah. Vem agora com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Hebreus fala muito de fé nesse capítulo 11. Depois você leia com mais atenção, com mais tempo, a sua casa, todo o capítulo, do 1 até o último versículo de Hebreus capítulo 11, que nós o classificamos como heróis da fé, né? Galeria da fé ou heróis da fé, porque tem muitas pessoas aqui em Hebreus capítulo 11 que foram heróis mesmos, e através da fé. E é muito interessante o que a palavra de Deus diz, que não tem como agradar a Deus sem fé, não tem condições alguma, não tem nem como agradar, não tem nem como receber a presença de Deus se não crê nele. Como é que Deus fará presente na vida de uma pessoa que não crê nele, né? Porque se tudo que Deus for fazer, a pessoa não vai crer. Então por isso que a palavra diz, é necessário. Olha, a palavra necessária, você depois vai dar um Google aí, você procura o sinônimo, vai te dar como obrigação. É algo que está sendo imposto, obrigado. Também lhe dá como um dever. O dever é que a pessoa não tem para onde correr, ela tem que fazer aquilo.
É um dever de você fazer tal coisa. É um dever de você ir ali. Então, é uma obrigação de você fazer. Então, o próprio Deus diz, é obrigado, é necessário, é um dever de que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Como recompensador? Ou seja, eu busco a Deus através da fé, creio, porque se você não tivesse fé, você não estaria hoje aqui. O que te fez levantar num frio desse, de manhã, no domingo, que você poderia estar dormindo até 11 horas da manhã, ou até acordar na hora do almoço, meio-dia? Quem acorda meio-dia aí? Graças a Deus que não tem ninguém que dorme até meio-dia, né? Mas você poderia estar dormindo agora, ou não? Numa manhã de domingo fria ainda? Então o que te fez vir até aqui? E muitas das vezes as pessoas vêm de longe, não é? Quem veio de longe aí? Está vendo? Enfrenta um ônibus, 2 ônibus, né? 3 ônibus, dependendo da região, a distância, as horas que você leva até chegar aqui, não é verdade? Ô pastor, levo 2 horas para chegar na igreja. E aí, para chegar 2 horas, levar 2 horas para chegar aqui no horário de reunião, 8 horas da manhã. Então, no mínimo, a pessoa tem que acordar 5 horas da manhã. Ou não? 6 horas da manhã. Para a pessoa, pelo menos, chegar aqui 8 horas da manhã. Não é verdade? Então, o que te faz levantar 5 horas da manhã? A sua fé, meu irmão. É ou não é? Você entra na igreja, como tem muita gente que entra numa igreja evangélica que não conhece a Deus, fica procurando a Deus dentro da nossa igreja. Como é que esses crentes adoram a Deus, se eu não vejo nada pendurado? Estão adorando o quê? Porque numa igreja católica, você, só de pisar o pé na igreja católica, já vê um santo na esquina, né? Você olha os espelhos da igreja católica cheios de imagens, não é assim? Um monte de imagem, um monte de risco. Você olha para o teto da igreja católica cheio de risco. Você olha para a parede da igreja católica cheio de imagens. Então isso dá a entender que ali está a fé da pessoa. Porque ela precisa ver algo, ou palpar algo, para poder exercer sua fé. Os cristãos não apalpam nada, não tem nada pendurado, mas tem a sua fé no verdadeiro, no único, no suficiente, no exclusivo Salvador, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Por isso que o mundo não nos compreende, não entende a nossa fé, porque precisa estar alicerçado em algo, para que eles possam ver e possam crer também. Mas Deus não se vê. É por isso que exige de nós o quê? A fé. Exige a fé. E quando eu busco a Deus de todo o meu coração, como vocês estão fazendo, você tem recompensa. Porque galardoador é alguém que recompensa. Deus está dizendo, quando você se aproxima de mim, pela sua fé você me busca, eu vou te recompensar. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus pela fé, estamos buscando o Senhor, nós teremos recompensa de Deus. E com certeza, a recompensa está em seu milagre, naquilo que você busca e espera do Senhor. Isso é fé. Então, o que te fez mover a chegar a essa igreja foi a sua fé. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Porque de maneira alguma você estaria levantando pela manhã no domingo e muito menos estaria numa igreja dessa e não vendo nada pendurado para poder expor a sua fé. Como há muitos precisam disso para acreditar em Deus. Uma vez um rapaz disse para mim, pastor, o meu patrão ele não é evangélico, né? E uma vez ele falou para mim, e esse irmão era evangélico da minha igreja, onde eu fui pastor. E ele disse para mim assim, o que os crentes fazem tanto dentro da igreja? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu não vejo nada dentro da igreja dos crentes. E o que você crê que você não vê nada? Em que você crê?
Porque quando a gente vai numa igreja católica, a gente encontra santos. Dá para entender que aquela pessoa existiu, não é? Fulano existiu. O santo existiu. Não é assim? O Papa existiu. Está aqui a imagem dele. Mas cadê a imagem do seu Deus? Como que vocês creem em algo que vocês não veem? É por isso que é fé. A fé faz crer no invisível e alcançar o impossível. Isso que é fé. Aí o rapaz, patrão dele, disse: eu não entendo vocês. Aí esse irmão disse: eu também não te entendo, mas eu vou te falar uma coisa. Você crê que o vento existe? Ele disse: eu creio. Por que você crê? Porque o vento balança. Aí ele perguntou: você vê o vento? Ele: não, mas ele existe. Assim como o ar você não vê, mas ele existe. Se ele não existisse, você não estaria respirando nesse momento, sem nenhum balão de oxigênio. Isso é prova de que Deus criou coisas visíveis e invisíveis, e Deus não precisa ver pelos olhos, Ele precisa ser visto pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Nós não precisamos ver a Deus, nós precisamos crer em Deus sem ao menos vê-lo. Isto é fé. Se eu precisasse ver a Deus, eu não precisaria de fé. Se eu vejo algo que eu estou vendo, para que eu tenho fé? Se eu estou vendo. Agora a fé é você crer naquilo que não se vê, como diz Hebreus 11:1. Então a fé, ela é diferente. Por isso que para muitos, os crentes, os cristãos são chamados como loucos. Porque ninguém entende a nossa fé. Ninguém compreende o modo que buscamos a Deus, se não tem nada que possamos apoiar a nossa fé. Ou provar para a pessoa aquilo que nós estamos crendo. Olha, a palavra fé significa confiança absoluta. Quem confia que Deus existe? Quem tem essa certeza de que Deus está aqui? Isso através da nossa fé. A palavra fé no grego significa pistes, indica a noção de acreditar que pode dar certo, traz uma incerteza, indica a noção que pode dar certo. Isso é uma fé piste, que a pessoa meio acredita ou não acredita. Sabe aquela pessoa que ela passa a acreditar se pode ou não pode acontecer. Esta fé aqui, teve um texto aqui que eu vou mostrar para vocês, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Essa fé de grego, ou seja, a palavra grega fé, traz uma incerteza daquilo que a gente espera. Se vai ou não vai acontecer. Então essa fé aí para nós não serve. Tem muita gente que usa essa fé, que pode acontecer. Outros já são convictos de que vai acontecer. Essa é a diferença. Olha esse texto aqui, mais ou menos o que eu quero te ensinar. Então disse Eliseu. Eliseu traz a certeza de que vai acontecer. Mas vai ter um capitão aqui que não vai crer naquilo que Eliseu está dizendo. E disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Essa cidade estava passando fome. O povo estava comprando cabeça de jumento e cerco de pombo por valores absurdos. E agora o povo vai comprar farinha, cevada por valores baixos, bem inferior daquilo que estavam comprando. E comprando coisas que é desprezíveis. Quem vai comer cabeça de jumento? Quem vai comer esterco de pombo? Ninguém quer isso. E pagando um preço altíssimo, por causa da crise. E aí chega o profeta Eliseu dizendo: vocês não vão pagar tanto dinheiro por conta disso não. Mas para isso não. Porque vocês vão comer cevada e farinha à vontade por valores baixos. Aí um capitão do exército, versículo 2, ele ouve isso. E olha o que ele vai dizer: porém um capitão, em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e diz: eis que
ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? A pergunta, pode acontecer isso? Ainda que ele faça, não vai acontecer. E ele disse, e eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Ele, Eliseu, o profeta disse, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai participar de nada, porque você duvidou da palavra de Deus. Observa que o profeta Eliseu, ele chega com uma fé de certeza. Olha, gente, amanhã, esse mesmo horário, 8h40, vai haver na porta de Samaria farinha cevada à vontade para vocês. Esse mesmo horário, pode marcar na sua agenda, pode colocar o horário de hoje, e você vai ver se essa palavra não vai se cumprir. Essa é uma certeza do profeta, uma fé diferente, não é uma fé pistes não. Agora a fé do capitão é pistes, é uma fé grega que, será que pode acontecer? Essa é a fé pistes, quando você fala algo, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Esta é a fé de muitos cristãos, infelizmente. Essa é a fé que você não deve andar com ela, viu? Porque essa fé pode te deixar na mão a qualquer momento, viu? Ela pode oscilar a qualquer momento na sua vida. Essa é uma fé de incerteza se vai acontecer. E aí o Eliseu volta a dizer, hein? Esse homem é um homem de fé. Ele volta a dizer naquilo que ele disse. Você vai ver do que eu estou falando. Você vai até ver para provar que eu falei e aconteceu. Mas você não vai comer. Não vai participar. Porque a sua fé é pistes. Uma fé de incerteza daquilo que se espera. Use a sua fé emuná. Essa é a sua fé. A fé emuná é uma fé hebraica, que quer dizer, indica plena certeza e confiança de que vai acontecer o que pede e o que se espera. Quem tem essa fé, que tem a certeza do que aquilo que pediu vai acontecer, ou daquilo que se espera também vai acontecer. Essa tem que ser a sua fé. Emuná, diga emuná, diga emuná, certeza, confiança que vai acontecer. Quem crê nisso? Essa é a sua fé. Você tem que usar essa fé. Quando a pessoa dizer, vai acontecer, você vai ver, mas não diga que vai morrer não, viu? Eliseu disse que vai morrer, não é isso não, diga que vai morrer não, tá? Senão a pessoa morre mesmo. Diga, você só vai ver para provar que o que eu estou falando é o que Deus mandou falar. Amém? Então, pessoal, essa é a fé hebraica, uma fé de certeza. Você quer ver? Abre em Lucas capítulo 7. Eu vou chegar lá, viu, Silas? Evangelho de Lucas capítulo 7, ó. Você vai ver que este homem aqui, ele tinha uma fé emuná. Como assim, pastor? Ele tinha certeza daquilo que ele pediu, que ele esperava iria acontecer. Ele tinha certeza. Você já viu essa história do centurião do Cafarnaum? Quem já leu essa história? Lucas capítulo 7. Olha só, esse homem deu lição de moral para cristãos. Por quê, pastor? Ele não era cristão. O que ele era? O que ele era? Romano. Ele era um centurião romano. Ele era romano. E a gente sabe que Roma é um paganismo enorme. Roma é uma idolatria enorme, até hoje, né? Você vê pela idolatria que o Papa profere aí no mundo todo. Na verdade, todo mundo que morre e fez um milagre é canonizado como santo. Não é assim? A pessoa fez um milagre, isso aí é santo. Vira uma imagem de santo, né? Vira uma imagem de santo. Então, a Roma é o berço de paganismo, viu? E esse homem, como ele era romano, ele deveria adorar os deuses de Roma. Quais eram os deuses de Roma? Júpiter, Marte, Minerva. Cada um tinha uma origem. Um era o deus da fertilidade, outro era o deus da guerra. Esses eram os deuses santuários de Roma.
Só que esse homem aqui contraria totalmente a religião de Roma, e ele deposita a fé em Jesus. Olha o que vai dizer: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, onde morava esse centurião. E o servo de um certo centurião, para quem não sabe, centurião é um capitão que toma conta de 100 soldados. É uma contagem romana, tá? Então, quando se fala centurião, um capitão de 100 soldados. Quando se fala uma centúria, é uma fileira de 100 soldados. A quem este muito estimava. Esse centurião amava muito esse criado, que era filho, né? Nascido na casa dele, criado na casa dele. Estava moribundo entre a vida e a morte. E quando ouviu, ele fez o quê? Ele não viu. Diga, ele não viu. Diga, ele não viu. Ele apenas... Já é o necessário para você? Você precisa ver? Ou você precisa? Quem ouve, crê aí. É por isso que Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aumente a sua fé nesta manhã, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Está aqui, ele apenas ouviu falar de Jesus, já colocou a fé em ação. Enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo que estava doente, né, entre a vida e a morte. E chegando eles, juntos de Jesus, rogaram, imploraram, né, dizendo: é digno que lhe concedas isso. Ainda foi mais além: ele é merecedor, viu, Jesus? Os anciãos judeus estão dizendo: ele é merecedor, Jesus, de receber o milagre. Jesus, mas por que é merecedor? O que ele fez de tão bom? Aí vai dizer o que ele fez: porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse homem ama Israel, sendo romano, que deveria castigar. Você sabe que Israel estava debaixo do jugo de Roma, e os romanos oprimiam os judeus. E esse homem, como um homem de grande influência, capitão do exército, ele deveria oprimir os judeus, e ele não fez isso. Ele amava os judeus. Ao invés de ele construir em Israel um santuário para o seu deus Saturno, Minerva, né, ou um outro deus ali pagão, ele levantou uma igreja para os judeus adorarem o Deus de Israel. Olha que ele contrariou todas as leis de Roma. Você vê como que esse homem era romano, mas era diferente, né? Ali, ele construiu uma igreja, a sinagoga é a igreja dos judeus, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, mandou mais amigos para dizer para Jesus, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Agora veja o versículo 7 desse homem: e por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dize, porém, uma palavra. Libera, Jesus, uma palavra de cura, e o Senhor nem precisa vir na minha casa, mas eu sei que o meu criado sarará. Essa é a fé verdadeira. Uma palavra é o suficiente para mudar a sua vida. Para quem não crê, pode dizer milhões de palavras que não muda a vida da pessoa, mas para quem crê, até um pingo é uma letra. Quem crê aí? Não precisa mais uma palavra, precisa apenas de um pingo, já diz tudo. Quem crê nisso? Jesus, com um pingo, ele muda a sua vida. Muda ou não muda? Uma vírgula, ele muda a sua vida. Um ponto, ele muda a sua vida. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus. Está aí uma fé chamada emuná. O que é emuná? Confiança do que aquilo que pede ou espera vai. E aconteceu. E aconteceu. O criado desse homem foi curado com apenas uma só palavra. Você crê no milagre? Eu vou liberar a palavra de cura agora. Jesus está curando agora os seus. Jesus está libertando agora os seus.
Jesus está entrando no hospital, levantando esse parente seu, esse amigo seu. Jesus está abrindo portas de emprego agora. Jesus está fazendo uma transformação, uma libertação. Jesus está movendo os céus e a terra nesse momento em favor da sua vida. Receba! Creia! Uma só palavra já é o suficiente. Essa fé é a fé emuná. Olha, a palavra fé, ela é tão poderosa que ela aparece 250 vezes no Novo Testamento. Novo Testamento a gente sabe, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E temos ali cerca de 27 livros no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra fé aparece 250 vezes. E eu vou dizer mais. A palavra fé, ela é a menor palavra contida na Bíblia. Você sabia disso? É a menor palavra. Só que ela é a maior responsável por todas as ações de Deus na sua vida. Você não entendeu? Ela pode ser a menor palavra, mas é a maior responsável de todas as ações de Deus em sua vida. Isso quer dizer, creia, tenha fé em Deus. Prova de que ela é muito importante e que sem ela não pode agradar a Deus. Não tem como. Sem fé não tem como agradar a Deus de maneira alguma. A minha fé é assim, eu agrado a Deus e Deus me agrada. Diga, a minha fé agrada a Deus e Deus me agrada. Quem crê nisso? Como é que Deus vai te agradar? Com o seu milagre. Ele vai dizer, eu vou mimar esse homem, eu vou mimar essa mulher, operando um grande milagre. Então a fé, ela é responsável por todas as ações de Deus na vida de uma pessoa. Se alguém abrir mão da fé, o Senhor não terá mais prazer na pessoa. Então você não pode abrir mão da fé em momento algum. Isto é, voltar atrás. A palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai dizer assim. Coloca Hebreus 10, 38. Isso é bíblico, tá? Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem vai recuar aí? Quem vai avançar? Você já viu a fé recuar, gente? Qual é a tendência da fé? Recuar ou avançar? Quem tem fé não recua. Quem tem fé avança, vence, conquista aquilo que deseja. Você não vai ver a fé voltando para trás. Não, a fé não te faz voltar. A fé te faz vencer e avançar. Então o próprio Deus diz, ó, quem volta, eu não tenho mais prazer nesta pessoa. Eu até gostava dela, eu até tinha um carisma por ela, eu até tinha um prazer por ela em abençoar, mas depois que ela abriu mão, eu não tenho mais prazer nela. Não, para mim não tem mais prazer. Por quê, pastor? Porque sem fé, como que vai agradar a Deus? Então Deus não tem mais prazer da pessoa que abre mão da sua fé. Agora imagine, vamos lá, imagine se Noé tivesse aberto mão da fé diante do dilúvio, o que teria acontecido com ele? Ele está dentro de um barco, né? O barco está chovendo sem parar, encheu. Imagine se ele tivesse com medo ali abrindo mão da fé. Teria morrido. O barco teria afundado. Então prova que Noé não voltou atrás. Não recuou da sua fé. Mesmo durante o perigo, hein? Ele estava nas águas. Imagine alguém numa situação como Noé. Ele creu. Agora imagine Moisés, se ele tivesse aberto mão da fé diante do Mar Vermelho, o que teria acontecido? Você está diante do Mar Vermelho, e agora, se sua fé dá uma travada ali, o que aconteceria, hein? Você já parou para pensar se a fé desse uma oscilada?
o que teria acontecido com Moisés dentro do Mar Vermelho. Que ele estava dentro do Mar Vermelho, tá? Porque o mar fez assim, ó, 2 paredes de água. A Bíblia diz que foi um vento que soprou de Deus, e esse vento teve o poder de abrir o Mar Vermelho. Olha a força do vento. E aí ficou as ondas assim, ó, do mar, as águas, como se fosse um aquário. E do outro lado assim, e no meio, seco. Agora imagine você passando no Mar Vermelho, a terra seca. E vendo o tubarão aqui, ó, batia e voltava, tubarão batia e voltava, tubarão batia e voltava, baleia batia e voltava. Imagine você ver os peixes batendo e voltando. E você passando e vendo aquela fúria, e aquele vento forte e as ondas. Porque foi uma pressão para fazer a água bater e voltar. Isso dos 2 lados. Você acha que não aterroriza, não, é? E aquela força de um lado e do outro. Imagina os ouvidos do povo. E aquele barulho. A força da água querendo voltar ao seu estado normal. E o vento soprando. E o mar. E Moisés passando. E o povo passando. E passando pela fé. E o povo passando pela fé. Imagine se Moisés tivesse aberto mão da fé. Deus não teria prazer nele. Vamos lá. Imagine se Davi, diante de Golias, ó, na hora do embate, hein? Do combate ali, ó, de frente com o gigante de 3 metros de altura, todo equipado, todo aparato com armas de guerra. E Davi, com cajado, com 5 pedras e uma funda. Imagine, se diante do Golias, Davi tremesse. Agora na hora do vamos ver, hein? Imagine se Davi oscilasse, ou se ele recuasse da batalha. Deus não teria prazer nele. Está entendendo? Deus não teria prazer nele. Imagine Jó, diante de toda aquela circunstância, diante de todo o sofrimento que ele passou, se ele tivesse aberto mão da fé, o que teria acontecido com ele? Deus não teria prazer nele. Imagine Daniel na cova dos leões, passar a madrugada inteira com mais de 5 leões. Era cova de leões, não era um leão. Eram leões que estavam ali dentro da cova. Imagine se Daniel tivesse aberto mão da fé, o que teria acontecido com ele? Isso prova que nenhum desses profetas abriram mão da fé, e que em nenhum momento a sua fé oscilou ou falhou. Isso prova que você tem que ter fé para agradar a Deus. Creia! Diga, tenho que ter fé. Diga, tenho que ter fé. Eu não posso abrir mão da minha fé. Eu não posso mais voltar atrás. A minha tendência, o meu objetivo, a minha meta e a vontade de Deus é que eu avance, que eu vou mais adiante e conquiste pela fé. É isso que você precisa. A fé, ela tem pelo menos 4 características. Eu vou entrar agora. A primeira característica da fé é uma fé que existe natural. Coloca aí o que é fé natural. Você pode até anotar. O que é a fé natural, pastor? Não existe poder. Não, é uma fé que todo ser humano tem. A fé natural, qualquer um tem. A lógica é uma fé da razão. Se a pessoa planta arroz, o que ela vai colher? É lógica que ela tem. Não vai exigir fé. Não exige sobrenatural, porque ela sabe o que ela plantou, ela vai colher, né? E a pessoa tem essa fé natural, que para mim é uma fé morta, que não tem efeito nenhum. A pessoa vai lá numa fila da Mega Sena, diz, vou fazer meu joguinho aqui. Essa pessoa tem fé? Tem. Ela tem fé. Ela tem fé que vai fazer o jogo e vai ganhar, mesmo que ela não ganhe. Mas ela está ali porque ela crê. É uma fé natural, uma coisa comum. Tem até torcedores de futebol que torcem pelo time e fala quem vai fazer o gol e vai ser campeão e ainda aposta. Não tem isso? Ó, hoje o Palmeiras vai ganhar, hein?
3-0. Quem vai fazer o gol? Vai ser fulano, ciclano e entrando. Ah, vão apostar? Até apostam ainda. Até apostam. Ou seja, ela tem uma fé, mas é uma fé natural. Não surte efeito nenhum. É a mesma coisa o católico. Ele coloca a fé na imagem, aquela imagem vai surtir algum efeito? Aquela imagem vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. É como o próprio Deus disse, ó, Salmos 115, versículo 4 a 8. Coloca aí Salmos 115, versículo 4 a 8. Você já ouviu falar da historinha do João? O João se converteu e a mãe dele era católica roxa. Tinha cada imagens grandes na sala, imagens enormes, tá? Ficava lá, uma de cada canto ali do quarto. Uma no quarto, na ponta, outra lá. Tinha 4 imagens, uma em cada ponta do quarto. Estava lá, aquelas imagens enormes, né? E a mãe devota aquilo. Joãozinho dizia: mãe, isso não presta para nada. Mãe, você está colocando uma fé numa coisa que não vai te ajudar em nada. Essa imagem aí, mãe, não faz nada. Não, ela me ouve. Te ouve. Ela te responde, mãe? Me responde. Não, mãe. Ela vê também? Vê. E a mãe lá e o João ficando irado com aquilo, falando com a mãe, e a mãe nada. Até que João foi fazer uma coisa muito terrível. João não conquistou pelo amor, ele foi pela raiva mesmo, sabe? Aí a mãe saiu. Saiu. João pegou uma imagem que tinha no canto, quebrou toda. Aí João foi no outro canto do quarto, da sala, pegou outra imagem e quebrou toda. Aí foi no outro canto da sala, pegou a imagem e quebrou toda. E virou aquele monte de gesso, de barro no meio da sala. Aí quebrou e só deixou uma em pé, inteira, no meio das demais. Nossa, virou uma bagunça na sala da mãe. E a mãe chega do mercado, quando ela abre a sala, ela toma um susto. Ela viu aquele monte de gessos, quebradas imagens, todo em cacos, e só uma em pé. João! Aí o Joãozinho vem. Oi, mãe, o que aconteceu aqui, João? João disse: mãe, eu só sei que essa saiu daqui, bateu naquela, aquela saiu dali, bateu naquela, e a outra bateu na outra, e só essa aqui que tentou separar, mas não conseguiu fazer nada. Pergunta para ela que ela te fala tudo. Ela viu tudo, ela viu a brigalhada, uma briga grande, mãe. Ela viu, ouviu, e o que aconteceu ela viu. Pergunta que ela vai te falar tudo. Vai falar, até hoje a mãe de João está perguntando. Até hoje a mãe do João está perguntando. Será que ela teve a resposta? Olha lá, olha o que diz aqui, ó. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Verso 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz tem, mas não cheira. Você pode fazer a comida, vamos ver se pergunta se está cheirando alguma coisa. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhantes a eles, os que fazem e todos que neles confiam. Está vendo? Tem gente que crê nisso. É uma fé natural. É uma fé que não serve para nada, não tem utilidade alguma, não tem efeito algum. Jesus disse que a nossa fé não tem que ser posta numa mega sena. A nossa fé não tem que ser posta em alguma imagem. A nossa fé tem que ser posta em Deus. Tem que ser nele, autor e consumador da nossa fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 22, diz assim, abra em Marcos 11, versículo 22. A sua fé tem que ser posta em Deus, pessoal. O próprio Jesus vai dizer, e Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé, não é na imagem, tende fé em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai dizer que a nossa fé, coloca aí, 12, 2. Jesus diz, olhando para Jesus, autor, o que é o autor? Que faz. Então quem é o início da nossa fé? Se é uma obra, é um autor.
Então quer dizer que a nossa fé começa nele. Ó, minha fé tem que ser colocada nele. A minha fé começa nele. A minha fé também se encerra nele. Autor e consumador da fé. Isso quer dizer início e fim. Sua fé tem que ter início em Jesus, e a sua fé vai um dia se findar também em Jesus, na glória com Ele. É lá que a sua fé vai se encerrar. Por quê, pastor? Porque eu lá não vou precisar mais de fé, porque tudo estará visíveis aos meus olhos. Hoje eu preciso de fé, de crer naquilo que Ele falou, porque eu não vejo, mas vai chegar um dia que eu não vou precisar mais de fé, porque tudo que Ele falou estará patente, visível aos meus olhos. Por isso que vai se encerrar nele. Autor e consumador da fé. A sua fé tem que estar em Jesus. É Ele que você tem que crer, e é nele que você tem que colocar a sua fé. Essa é a primeira característica da fé que existe, fé natural. A segunda característica da fé, fé salvífica, ou fé comum, ou fé da salvação. Tem uma segunda característica, a fé, que é a fé da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, coloca aí Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até nisso Deus coloca para nós sermos salvos. Para nós cremos em Deus. E pela graça, isto é, não somos merecedor da salvação, mas a graça de Deus é um favor de Deus para nós. É algo dado para nós, como presente, está ali, ó. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, dom é presente. E como é que eu alcanço a salvação? Pela fé. Pela fé nós somos salvos. O próprio Paulo diz que essa fé é uma fé comum, que é dada aos homens, né, para eles serem salvos. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 4. Olha que imagem linda, né? Segunda característica da fé, salvação. A fé é para a sua salvação. Olha o que vai dizer aqui, segundo Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, essa fé é a fé da salvação, fé comum que é dada aos homens, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo diz, Tito, você tem a fé da salvação, meu filho. Não só Tito, como Judas. Nós temos 4 características da fé. Fé natural, fé como fruto do Espírito, nós vamos falar sobre isso, e fé como dom do Espírito. Só que, dentre as 4 características da fé, o diabo quer arrancar essa. É essa que o diabo luta para arrancar, que é a fé da sua salvação. O diabo não quer que você seja salvo. Você acha que o diabo quer que você seja salvo? Se você for salvo, você vai para Deus. Se você não for salvo, você vai para onde? Vai para Ele. Se você for salvo, você vai para Deus. Se você não for salvo, você vai para o diabo. Não tem outro. Então o diabo, você acha que o diabo quer te perder? O diabo quer que você fique com ele. E Deus quer te ganhar. Deus quer te salvar. E aí o Judas, que é Judas lá capítulo 1, versículo 3, o Judas vai dizer o seguinte, olha o que Judas diz, temos que batalhar por essa fé aqui, viu? Batalhar, a todo momento o diabo tenta tirar essa fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, olha a atenção de Judas, tá? Cuidado que ele está dizendo aqui, diligência, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Quem deu? Deus. E o diabo quer tomar essa fé de você. Então Judas está dizendo, batalha, hein? Batalha é o quê? É guerra. A todo momento você diz, eu estou fraco, eu vou sair da igreja, eu não vou mais da igreja, todo momento o diabo vai ficar te bombardeando, para que você não seja salvo, mas Jesus aumenta a sua fé, da salvação, para que você não perca a sua salvação, amém? Essa é a segunda característica da fé,
fé da salvação. Terceira característica da fé também, existe fé como fruto do Espírito. Está lá, que não dá para ler direitinho, mas está escrito ali, fé como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, tinha que colocar de preto aí. Gálatas capítulo 5, versículo 22, olha o que vai dizer sobre essa fé. É a fé do fruto do Espírito, fica dentro de nós, né? E essa fé está ligada à lealdade, ao compromisso, aquilo que você faz de bom. Ou seja, o fruto do Espírito serve para provar a personalidade de uma pessoa. Se o que ela faz condiz com o que fala. Por isso que é fruto. Está aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aí está Judas 1:3. Vai dizer assim, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está vendo que o fruto do Espírito também tem um que é fé? Está dentro de nós o fruto. Vamos aprender isso na quarta-feira agora, hein? Não falte. Já vou falar da primeira característica do Espírito Santo aqui, do fruto. Já vou falar que é o amor. Acredito que já vou falar de amor e compaixão. Então você não falta quarta para aprender sobre o fruto do Espírito. Então, dentro do fruto também tem fé. Está vendo? Um fruto também se chama fé. Que quer dizer, ou seja, prova a personalidade da pessoa. Essa fé aqui é a fé ligada à lealdade. Se que aquilo que a pessoa faz condiz com o que fala. É aí que muita gente se atrapalha todo. Então essa fé está ligada à lealdade, a compromisso, né? Alguém que está unido em compromisso, fidelidade e honestidade. É você ter certeza, viver o certo, falar uma coisa, cumprir, não é falar e depois não cumprir, como Jesus disse. Se não vai cumprir, é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então isso gera em você o fruto. Ou você tem um fruto de Deus ou você não tem. Ou você é um homem de palavra ou você não é um homem de palavra. Então isso remete muito à nossa fé. E a fé aqui é a fé do fruto do Espírito como lealdade. Tito capítulo 2, versículo 10. Olha o que vai dizer aqui Tito, que vai falar exatamente da lealdade. Então essa fé, em outras traduções, é fidelidade. Não defraudando. Está vendo? Está faltando aí mais transparência a alguém que defrauda, né? Antes, mostrando toda boa lealdade. Então essa fé aqui é o fruto do Espírito que leva a pessoa a ser leal, não degrenir, não destruir, não defraudar a ninguém, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí Paulo vai dizer para Tito o seguinte, segundo carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer, ande com homens fiéis, idôneos, né? Não ande com pessoas de qualquer maneira não, viu Timóteo? Ele vai dizer aqui, ó, Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2, 2. E o que de mim entre muitos testemunhas ouviste, confia-o homens fiéis, que é a fé do fruto do Espírito, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo está dizendo, Timóteo, tome cuidado, hein? Verifique se este homem que você anda, esta pessoa que você ouve, se ela tem o fruto do Espírito. Se ela tem essa fé, que é a fé da lealdade, que prova realmente que o que ela faz é o que fala. Às vezes tem muitos cristãos que falam uma coisa, mas acaba fazendo outra. E a pessoa diz, aquela pessoa é cristã mesmo, né? Porque ela fala tanto de Deus, mas as obras dela, não é assim? Fala de Deus, mas apronta demais. Não tem pessoa que olha assim? Então às vezes você fala uma coisa, mas as obras não condizem com o que você fala. O que está faltando? O fruto. O fruto do Espírito está faltando de você para poder te aperfeiçoar dentro de você. Porque o que faz o exterior é o que sai de dentro. Então se a pessoa apronta aí é porque é algo que está dentro dela. Então ela precisa do fruto, que o fruto vem dentro da pessoa. Então essa é a segunda característica da fé. A fé como fruto do Espírito Santo. E a quarta e última característica da fé, a fé como dom do Espírito Santo. Aí. Essa fé é poderosa. Pastor, para que serve essa fé como dom do Espírito Santo? Primeiro, essa fé concede
capacidade de crer no impossível. Então, quando aquela pessoa crê no impossível, é porque ela tem esse dom da fé. Já é um dom, é uma coisa dada pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Para crer nisso, tem que ter o dom da fé, né, gente? Não é qualquer um que crê no que Jesus vai dizer aqui, ó. Mateus capítulo 17, versículo 20. Olha o que Jesus disse. Jesus nos diz, né? Ou Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esta é a fé, mas não é uma fé natural, não é uma fé de salvação, não é uma fé como fruto do Espírito, é uma fé como dom do Espírito Santo, porque faz você crer no impossível. Ei, quem crê no impossível aqui? Então você tem essa fé. Se você crê nisso, Jesus disse, vai transportar um monte para o outro. Quem é que tem esse poder para isso, pessoal? Então essa fé te dá a capacidade de crer no impossível. Além disso, orar pelo milagre. Quando a pessoa ora e o milagre acontece, é porque ela tem uma fé diferenciada. Não é qualquer fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 15. Tiago vai dizer que a oração da fé, o que acontece? Salvará o doente ou curará o doente, né? Tiago capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará ou curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se lhe-ão perdoados. Está vendo aqui? Essa fé é uma fé como dom do Espírito Santo. É alguém que ora e o milagre acontece. É alguém que ora para o doente, e o doente se levanta da cama, e sai curado, sai curada. A doente, o doente. Isso é fé. É uma fé como dom do Espírito Santo. Além dessa fé, orar pelos milagres, essa fé também faz vencer os desafios. É aquela pessoa que não volta, ela vai para cima e ela vence. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Olha o que vai dizer sobre os heróis da fé. Se está aqui os heróis da fé, porque tinha essa fé como dom do Espírito Santo. Capítulo 11, versículo 32. E que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais esse é o dom da fé, não é uma fé comum, nem uma fé do fruto do Espírito, nem uma fé natural, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Você acha que é qualquer fé que faz isso, pessoal? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. Olha o que esses homens fizeram pela fé, e não é qualquer fé, é o dom do Espírito Santo. Fizeram coisas extraordinárias. Quem tem essa fé como dom, vence as batalhas, apaga o fogo e sai do fio da espada. Além disso, quem tem esse dom da fé, neutraliza até o medo. Por isso que eu digo, quem tem fé, não tem medo, porque a fé neutraliza o medo. Jesus disse para Jairo, Marcos 5,33, não precisa colocar não, Marcos 5,36, creia somente, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Então quem tem a fé neutraliza o medo. Agora coloca Daniel, capítulo 6, versículo 21. Você crê que Daniel tinha um dom da fé? Quem crê que Daniel tinha um dom da fé? Onde que ele foi parar? Na cova dos leões. E olha a alegria dele, hein? Você vai ver como é que ele está tão feliz. Daniel capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo,
fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Deus guardou Daniel na cova dos leões, porque a sua fé, o dom do Espírito Santo, neutralizou o seu medo dos leões. Se coloquem de pé. Quem tem fé não tem medo. A fé neutraliza o medo. Pastor, eu preciso de fé. Então você vai fazer igual os discípulos. Os discípulos disseram em Lucas capítulo 17, versículo 5, Jesus, aumente-nos a fé. Quem quer que Jesus aumente a sua fé? Jesus vai aumentar nesta manhã a sua fé, para que você não tenha medo, para que você alcance o impossível, para que você ore pelos milagres, para que você vença os desafios. Esta é a manhã, amém? Você que ouviu a palavra de Deus, creia no impossível, creia no poder da fé, e é pela fé que você chama a atenção de Deus. Tem alguém no nosso meio que está afastado, ou que ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador? Levante a sua mão bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém? Está afastado, afastada? Eu vou orar por você. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que está afastado para aumentar